Lembra da promessa que eu te fiz e do lugar que eu te falei. Não podes parar agora. Isso faz parte da história que irás contar. Vai chegar. Sim, meu filho, você vai chegar. Sei que você vai chegar no lugar que eu prometi. É só uma questão de tempo. Filho, o mar eu vou abrir. Vamos continuar? Donald Caldwell escreveu a consagração a São José, as glórias de nosso Pai espiritual, e a gente tá na parte da luz dos patriarcas, rogai por nós. A parte da ladainha a São José, né? Luz dos patriarcas, rogai por nós. Como me agrada chamar São José de patriarca dos cristãos, ele de eleito de Deus. Como não dar a ele este título venerável, que desempenhou um papel tão importante nos mistérios da nossa regeneração espiritual? Quem escreveu esse trecho foi o beato Guilherme José Chaminade. E antes de dar sequência à leitura, eu te convido a fazer a oração a São José. Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtende-me a graça de trabalhar com espírito de penitência para a expiação dos meus numerosos pecados, de trabalhar com consciência, pondo o culto do dever acima de minhas inclinações, de trabalhar com recolhimento e alegria, olhando como uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho os dons recebidos por Deus, de trabalhar com ordem, paz, moderação, paciência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades, de trabalhar sobretudo com pureza de intenção, com o desapego de mim mesmo, tendo sempre diante dos olhos a morte, contra o que deverei dar do tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem omitido e da vã complacência de sucessos. Tão funesta a obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo a vossa imitação, ó patriarca São José. Tal será a minha divisa na vida e na morte. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga a Deus por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Na sequência da luz dos patriarcas, a narrativa que ele nos sugere é a Ideat Iosef. É um título em latim que quer dizer vá a São José. Venerável Papa Pio XII escreve assim: se quereis estar próximo de Cristo, devemos outra vez ide a Iosef. Vá a São José. Qual é a união mais íntima que você pode ter com Jesus nesta vida? A resposta é fácil: o recebimento de Jesus na Sagrada Comunhão. Não é possível nesta vida ter com Jesus intimidade maior do que aquela obtida quando se recebe a Eucaristia na Santa Missa. O Santo Sacramento é o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus Cristo. Você sabia que sem a paternidade terrena de São José, não seria possível receber hoje em dia o pão da vida? A São José foi confiado o papel de manter e proteger o pão sagrado para você. Eu explico. É provável que você conheça a passagem de Gênesis sobre os filhos de Israel que venderam um de seus irmãos como escravo. O irmão vendido como escravo se chamava José. Ele acabou levado pelos senhores até o Egito, muito longe de toda a sua família. O que lhe fizeram foi horrível e vergonhoso, mas Deus tinha um plano para ele.
Inacreditavelmente, o faraó, rei do Egito, recebeu José em sua família, de modo que ele passou a ser considerado filho do faraó. José foi investido de grande autoridade. O faraó o encarregou de todos os celeiros do Egito. Na época, o Egito era considerado o maior produtor de grãos do mundo, e José fez um ótimo trabalho no armazenamento deles. Em Gênesis capítulo 41, versículo 49, temos assim: foi tanta a abundância do trigo que igualava a areia do mar e a quantidade excedia toda a medida. Embora os irmãos de José o tivessem vendido como escravo, Deus tinha planos maravilhosos para ele. Depois que José havia armazenado uma quantidade imensurável de grãos, surgiu uma severa fome no Egito e os territórios circunvizinhos. Como resultado da escassez da comida, o faraó instruiu a todos no Egito: ide a José e fazei tudo o que ele vos disser. Está em Gênesis, capítulo 41, versículo 55. Só fazer um paralelo aqui, que eu acabei de lembrar, nas bodas de Caná, Nossa Senhora fala algo parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Quando ela se refere ali aos que estavam ali nas bodas de Caná, né? Façam tudo o que ele vos disser. Portanto, a fome tornou-se tão extrema que mesmo os irmãos de José, que haviam vendido como escravos, viajaram para o Egito em busca de comida. Quando os irmãos se encontraram com o homem responsável pelos celeiros do Egito, tinham passado tanto tempo que eles não perceberam que estavam diante do seu próprio irmão, a quem tinham vendido como escravo. Como todas as outras pessoas, eles achavam que José pertencia à realeza egípcia e, com isso, o trataram como senhor. José, porém, os reconheceu. Para encurtar a história, José escondeu sua idade, mas foi gentil e misericordioso. Para encurtar a história, José escondeu sua identidade, mas foi gentil e misericordioso com os seus irmãos. Ele lhes deu grãos, enchendo suas casas e sacas, e assim puderam voltar com bastante para o seu pai Israel. E por fim, José lhes revelou sua identidade e lhe ofereceu perdão. Graças a José e ao seu papel como guardião dos grãos, inúmeras vidas foram salvas da fome e da morte. O relato do Antigo Testamento, além de verdadeiro, é uma prefiguração de outro José ainda maior, que levaria seu filho ao pão celestial em segurança para o Egito. São José preservou um alimento capaz de salvar o mundo inteiro. São José, nosso pai espiritual, é muito maior que José do Antigo Testamento, pois o nosso José foi o guardião do pão celestial. Seu desejo no céu é que todos os seus filhos comam o pão da vida eterna. O primeiro José do Antigo Testamento era santo, justo, piedoso e casto, mas este José o supera em santidade e perfeição como o sol supera a lua. Quem escreveu esse trecho foi São Lourenço de Brindisi. Acho que é assim que fala, Brindisi. Deus enviou São José ao Egito para que de lá ele pudesse trazer o pão da vida às nações. São José salvou o pão da vida de Herodes. Ele o protegeu e preservou no Egito. E agora deseja que recebamos o pão da vida na Santa Missa. Diferentemente do trigo, do primeiro José, o pão celestial de São José é mais numeroso que as areias do mar. O pão celestial é capaz de alimentar todas as multidões e satisfazer a todas as almas. Uma reflexão de São Lourenço de Brindisi novamente. O faraó soberano do Egito exaltou a São José e fê-lo o primeiro príncipe do reino, porque ele estocou o trigo e o pão salvou a população de todo o território. Logo, José salvou e protegeu a Cristo, que é o pão vivo e dá ao mundo a vida eterna. Papa Pio IX também escreve assim: São José nutriu cuidadosamente aquele que o povo fiel comeria como pão descido dos céus para conseguir a vida eterna. São Bernardo de Claraval também declara: se quereis ter uma ideia da grandeza de São José,
Considerai que, por um privilégio divino, ele mereceu o título de pai de Jesus. Reflete ainda sobre o fato de que o seu próprio nome, José, significa um aumento, tendo em mente que o grande patriarca São José, vendido como escravo pelos irmãos no Egito, percebei que o nosso santo herdou não apenas o seu nome, mas também seu poder, sua inocência e sua santidade. Porque guardou o trigo não para si mesmo, mas antes para o povo em seus tempos de necessidade. José foi encarregado de guardar o pão, não para si mesmo, mas antes para o mundo inteiro. Venerável Fulton Sheen também escreve: São José continua encarregado de guardar o pão da vida. Sem José, não teríamos o pão da vida na Eucaristia. Maria amassou o pão em seu ventre santo. São José amorosamente o representou no Egito. Ele continua a guardar o pão da vida em cada tabernáculo pelo mundo. São José tornou possível que todos os seus filhos recebessem o pão da vida eterna. Em Gênesis, capítulo 41, versículo 55, temos: Ide a José e fazei tudo o que ele vos disser. O mundo sofre hoje de uma fome moral e espiritual. Almas têm morrido por falta de alimento espiritual. Corações despedaçados, casamentos arruinados, vidas destruídas, crianças assassinadas no ventre materno, a verdade e o senso comum em completa escassez. A penúria espiritual e moral de hoje assola todas as nações, devastando a humanidade. Não há um só país que ela não tenha afetado. O que fazer? A quem recorrer em busca de alimento para nossas almas? Ide a Yosef. Finalizamos aqui, então, as glórias de nosso Pai espiritual. Essa parte, né, que muito nos diz e nos lembra de sempre, na luz dos patriarcas, né, onde pedimos: rogai por nós, nos recorrermos a São José em oração, entregando a ele as nossas dificuldades, os nossos desafios, entregando para ele também os nossos agradecimentos, para que ele nos una ainda mais e aumente a nossa fé em Maria e em nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, por falar em Maria, esse vídeo eu quero finalizar com a oração de Maria passa na frente. Maria passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe indo na frente, os filhos estão protegidos, seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe cuida de tudo que não está no nosso alcance. Tu tens poderes para isso. Vai, mãe, vai acalmando, serenando, amansando os corações. Vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando seus filhos das perdições. Maria passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda, protege a todos os teus filhos. Maria, tua mãe, também é porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas nos caminhos. Amém. Maria passa à frente e pisa na cabeça da serpente. Intercede junto a Jesus. A cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente. Tchau.